Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse é o vídeo setorial. É um dos vídeos, na minha opinião, é o vídeo mais importante de todos os vídeos que a gente publica no canal, é esse, tá? Em que a gente faz a análise não só dos setores do mercado, tá? Como a gente também dá uma olhadinha nas análises, tudo isso no semanal, para tentar tirar uma perspectiva daquilo que nós podemos tentar antever de movimentação para o mercado na próxima semana, nas próximas semanas. Tá? Então, para todo mundo que pensa em operação de longo prazo, médio e longo prazo, esse é o vídeo. Ah, mas eu não me interesso por isso. Se você não tiver essa noção, você vai se enrolar. Tá bem? Então é muito importante esse tipo de vídeo. Uma coisa que eu vejo é o seguinte: todo mundo quer saber, todo mundo quer aprender, todo mundo quer ganhar. Só que ninguém quer fazer o esforço necessário. Ou melhor, pouca gente. Tá? Tem aí na tela vários livros, todos eles disponíveis nesse site para vocês poderem comprar. Tá? Ah, são caros, Campos, eu não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro para comprar livro, conhecimento que você precisa para operar no mercado, meu irmão, então você não tem dinheiro para operar no mercado. Você está no lugar errado por enquanto, tá? Você teria que juntar muito mais dinheiro antes de ter a oportunidade de mexer no mercado. Para mexer no mercado você precisa de capital. Se você não consegue ter dinheiro suficiente para comprar nenhum livro, tá? Então é porque você está mal de capital e não é o local para você ficar. Então esses livros aqui trazem conhecimento necessário para você operar no mercado financeiro com segurança. Se você quer operar com segurança, está aqui, ó. Manual de controle de risco, manual de hedge, trabalhar com opções. Tá? Muito importante você ter esses conhecimentos. Eu não tenho, Campos, eu não gosto porque é muito não sei o que e tal. Cara, hora de você rever os seus conceitos. Tá bem? Aprender a operar vendido. Quando o mercado está subindo, é hora de aprender a operar vendido. Aqui tem conceitos importantíssimos. É um livro mais abstrato, não é um livro diretamente sobre o mercado, mas em que eu falo uma porção de coisas que eu precisei levar muita porrada para aprender e que, se eu não tivesse aprendido, todo o resto não existiria, porque eu já teria quebrado de novo. Tá? Então, tá aqui o conhecimento necessário para você falar assim, pô, agora eu posso começar a pensar no assunto. E para as pessoas, especialmente para os mais jovens, foi feito pensando nos mais jovens, mas não é exclusivo para eles, educação financeira. Sem educação financeira você não vai ter capital. Se você não tem capital, você não pode investir na bolsa. Tá? Já dizia um livro publicado em 1688, tá? O livro mais antigo publicado sobre bolsa de valores no mundo, é de 1688, e o cara falava: se você não tem capital, você não pode operar na bolsa. Ponto final. Tá? E a gente repete isso, é óbvio que eu não repito desde 1688, poderia, mas não repito. E digo isso repetidas vezes. Quem não tem capital não devia operar no mercado. Você devia primeiro ir aprender a operar renda fixa, que o livro não está aqui. Tá? E aí você primeiro aprender a operar renda fixa. Se você não tem capital, é aqui que você vai juntá-lo. Tá? E se você, depois que você já tiver bastante capital, aí você pode vir para o mercado para pensar em operar. Sem isso, meu irmão, você está em maus lençóis. Beleza? Bom, vamos lá. Esse aqui é um panorama geral dos índices do mercado. Ah, mas não tem o Ibovespa. Não, não tem porque eu analisei ontem. Tá? Eu faço um vídeo aos sábados, todas as semanas, um vídeo semanal em que eu analiso o Ibovespa e uma série de ativos que são necessários para você ter um mínimo de conhecimento para trabalhar durante a semana. Então foi feito ontem. Se você não viu, você para esse vídeo agora, vai lá, assiste o semanal, depois você volta e continua. Tá? Então aqui tem outros índices que são extremamente importantes, tá? Como o IBX, IBXX, né, como chamam, tá? O índice industrial, tá? O agronegócio, small caps, índice de dividendos, FIIs de alta liquidez, não é o FII, é aquele IFIX comum, esse aqui são os de alta liquidez, as BDRs, tá? E aqui tem o meião da bolsa, nem as mais negociadas, nem as menos negociadas, a meiuca, que é para a gente ter uma noção de como é que as ações intermediárias da bolsa estão funcionando, para você descontar os extremos, que é uma coisa muito feita em estatística. Tá? Quem tem algum conhecimento estatístico sabe que a gente desconta o extremo mais, os valores muito acima, os valores muito abaixo, e fica com o meio, e que te dá uma visão estatística melhor daquilo que está acontecendo. Conforme vocês podem dar uma olhada, vinha tudo mais ou menos numa movimentação importante de alta desde o final do ano, todo mundo subindo, tal, e agora entra numa correção. Tá? Entraram todos os ativos, os índices em correção, exceto o IFIX. Desculpa, o índice de FI. Por quê? Ele já tinha feito a correção anteriormente. Aqui foi o momento em que ficou-se na dúvida se ia ou não cair taxa de juros. Ficou muito, muito claro que ia ter que cair, ia cair.
E aí, depois que passou esse momento, o troço voltou a reagir. Esse é um setor muito sensível à taxa de juros, né? Dado que imóveis em geral são muito sensíveis à taxa de juros. E aqui ele está reagindo muito bem. Todos os outros estão fazendo uma correção. Tá? Uma correção, observe que eles estavam bastante distantes da média, alguns deles, e começam a corrigir, o que é natural depois de fazer uma movimentação muito brusca, como aconteceu em basicamente todo o mercado. Certo? Todo ele fazendo agora a correção. Aqui as BDRs respeitam o mercado americano, porque são aquelas ações que são negociadas nos Estados Unidos e que nós temos aqui, vamos dizer assim, um espelho daquelas ações negociadas no Brasil. São as BDRs. E o mercado americano vem, depois de fazer uma correção um pouco mais intensa, vem fazendo aqui uma sua recuperação. Beleza? Tá. Então, esse é o primeiro dos setores. Então, todo mundo subindo e agora fazendo correção. Correção. Estamos entrando numa tendência de baixa. No semanal, não. No semanal, nós estamos fazendo correções. Tá bem? Então, entendam que há uma diferença muito grande entre uma tendência de baixa e uma correção. Aqui nós temos os índices agora setoriais. Tá? São índices já feitos à medida para as ações daquele setor. Infelizmente, o Brasil tem razoavelmente poucos desses índices. Tá? Poucos desses índices. Poderia ter mais, poderiam ser mais enxutos. Por exemplo, aqui, o IMAT. Cara, a torcida do Flamengo todinha está aqui dentro. A torcida do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, botaram tudo num saco só e jogaram ali. Então é muito confuso, porque tem coisa aqui, tem ação de todo tipo que você puder imaginar. Aqui em Utilities, a mesma coisa. Tá? É muita ação diferente. Empresas gigantescas contra empresas não tão grandes, empresas que atendem varejo, empresas que atendem atacado. Não era para ser um índice assim tão vasto, tão aberto, mas é o que tem e é o que a gente pode utilizar. Tá? Tem alguns que são mais específicos, como das elétricas e o financeiro, e que ajudam a gente a trabalhar também aqui no imobiliário. De qualquer forma, observe que os índices todos eles vinham reagindo, e claro, né, porque o mercado todo reagiu. Reagiu desde outubro, bombou, e aí todo mundo bombou. Alguns vêm corrigindo um pouco mais do que outros, como o financeiro. Lembrando a vocês que o índice financeiro tende a fazer alta no final do ano e tende a fazer mínimas perto de abril e maio. Então, é natural que ele perca um bocado da sua força, até mais talvez do que outros setores. Mas é um ciclo do mercado, mas não quer dizer que ele seja obrigatório. Tem que ser assim e vai ser assim de qualquer jeito. É bem assim que a banda toca. Ciclos, eles sugerem movimentações, mas não são obrigatórias. Portanto, muita atenção com isso. De qualquer forma, todo mundo, também como os índices gerais, tinham se afastado muito da média de 20. E aí, nada mais natural do que a gente tenha correções no sentido de encontrar a média de 20. Alguns mais, alguns menos. Observe que o imobiliário tinha encontrado uma resistência. Nós mencionamos de novo essa resistência. Tínhamos mencionado aqui, porque a resistência não é essa só, tá, galera? Quando você olha aqui para trás, tem a resistência lá atrás, e estava chegando na zona de resistência. Nós mencionamos isso aqui lá atrás, e aí deu essa movimentação, inclusive deu uma oportunidade de compra aqui, porque tinha a congestão, certo? Que deu aqui a oportunidade de compra. Foi um ótimo trade, foi um trade até bem, bem bonito. Eu não sou de elogiar trade como bonito ou feio, porque o que vale no final, meu irmão, é que tu ganhou dinheiro, né? E se operou dentro das regras do seu sistema. Porque não adianta você ganhar dinheiro e operar fora das regras. Porque isso vai dar certo uma vez, talvez duas, mas eventualmente você vai se estourar ao utilizar o seu sistema fora das regras que você mesmo se impôs. Aqui não, aqui foi bacana porque dentro das regras impostas houve a correção, era esperada a correção, foi anunciada a correção e nós tivemos a oportunidade de fazer um belíssimo trade aqui. Pena que foi só em um ativo, mas é que negócio dentro do controle de risco. Para quem entende de controle de risco, sabe que a gente não pode ficar comprando 200 ações no mesmo setor e, infelizmente, não há um ETF que a gente possa pegar o setor como um todo, então é complicado. Mas, de qualquer maneira, deu aqui. E agora tinha voltado para a mesma região de topo e era esperado uma correção, e a correção foi mesmo intensa. O IMAT vem sofrendo com o problema da China não andar, né? A China está com dificuldades para voltar ao seu ritmo anterior. Nós somos um país exportador de matérias-primas e, infelizmente, estamos retornando a um passado triste que nós tínhamos de exportador quase que exclusivo de matérias-primas. Ainda temos um setor industrial com alguma força, mas cada vez mais depauperado, destruído, cada vez mais voltado só para o setor interno, graças ainda a muito de restrição que nós temos a importações, não a importações, mas uma série de barreiras que fazem com que nosso mercado interno não seja acessível diretamente aos outros.
e estamos piorando, 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 caminhando na direção de ser um país novamente só exportador de matérias-primas, o que é uma tristeza. De qualquer forma, uma correção um pouco mais intensa aqui. Tá? O IFNC está corrigindo, mas corrigindo bem de leve. Eu até esperaria que isso aqui tivesse acontecido aqui. E não está acontecendo ainda. Tá? Também o IFNC está numa região de topo. Ó. Lá em cima, a resistência. Era expectável uma correção e eu esperava uma correção um pouco mais intensa. Não aconteceu, que negócio, né? A gente não domina o mercado, a gente só tenta antever padrões anteriores que possam ser negociáveis. A gente possa tentar fazer padrões de ganho. Tá? O Utility está mostrando mais força do que o esperado, está andando lateralmente. Também a mesma coisa nas elétricas, mas as elétricas é normal isso acontecer. É um setor que tende a ser sempre um setor muito forte, tá? No Brasil, muito forte, porque é um setor que paga excelentes dividendos, são empresas geralmente muito sólidas, empresas que têm até um capex baixo frente àquilo que elas têm de imobilizado. São empresas gigantes, concessionárias na sua maioria, e então são empresas muito boas de investir. Tal. E aqui está mostrando a sua força andando lateralmente. Tá? O índice de comércio, de consumo, que mostrou uma certa intensidade, tem aqui um inside bar. Beleza? Beleza, não é o único, tem outros inside bars. Mas esse é o cenário, tá? Ida e agora uma correção. Observe que o índice de consumo vinha tão mal, mas tão mal, que nem a média ele conseguiu virar ainda. O imobiliário também mantém a média mais ou menos horizontalizada, sem conseguir virá-la ainda. Tá? Então, são setores que mostram que não estão assim tão fortes quanto nós gostaríamos. Inclusive, dois setores muito dependentes da taxa de juros. Observe que a taxa de juros no Brasil caiu, e eu vejo as pessoas falando, a taxa de juros está caindo, onde eu vou me investir? Cara, continua onde você está, não interessa onde você esteja, que a taxa de juros real do Brasil continua sendo ou a primeira ou a segunda mais alta do planeta. Tá? Portanto, nós continuamos sendo o país que é paraíso do pagamento de renda fixa. Não mudou. Tá? Teria que cair muito, mas muita coisa a taxa de juros antes disso mudar de perfil. De qualquer forma, esses dois setores que são muito sensíveis à taxa de juros, temos a expectativa da sua queda, mas ainda não temos certeza. E o núcleo da inflação em dezembro, para quem não viu, eu postei isso no Telegram, para quem tem o nosso Telegram, é gratuito. Se você não tem, devia ter na descrição do vídeo como se inscrever. Mostrou um aumento dos preços de uma forma globalizada. Não foi segmentada, não foi uma coisa setorial, não foi uma coisa específica de algum lugar, mas vários dos setores aumentaram, especialmente nos serviços, e isso é um pouco preocupante. Tá? Então, se eu tivesse no Banco Central, eu já ia lá apertar o botãozinho de acender a luz amarela. Tá? Também a inflação nos Estados Unidos não mostrou a queda tão acentuada quanto nós gostaríamos, caindo, mas não tanto. E aquela ideia do Banco Central americano que vinha anunciando que vai cair juros acentuadamente, a ideia que o mercado ficou é que vai cair 0,25 a cada uma das reuniões esse ano. Eu colocaria essa ideia, as minhas barbas de molho com relação a essa ideia. Não vejo assim um otimismo tão grande em relação à queda da taxa de juros nos Estados Unidos e, por conseguinte, no resto do planeta, porque se não cai lá, não cai em lugar nenhum. Pelo menos não no ritmo acelerado que se antevia 2 ou 3 meses atrás. Muita atenção em tudo isso. Tá? Bom, beleza, tá aqui. Infelizmente, boa parte desses troços aqui não tem como operar direto. Alguns têm ETF, mas também não é necessário, porque os ativos do próprio setor reagem bastante bem. Muito parecido com esses gráficos, conforme nós vamos ver agora. Primeira coisa que a gente vê são bancos. Por que bancos? Por que o primeiro que você vê é bancos? Bancos representam, esses bancos que você está vendo aqui na tela, representam aproximadamente 25% do Ibovespa. Tá? Então é muito importante ver os bancos. Tá? Esses bancos representam 25% do Ibovespa, Petrobras e Vale juntas também representam outros 25% do Ibovespa. Quando você soma esses, vamos dizer, 6, aqui tem 4 ativos, 5 ativos, mais Petro e Vale, você tem 50% de Ibovespa distribuídos em basicamente 7 ou 8 ativos. É muita concentração, extremamente concentrado, e isso torna com que o Ibovespa não seja, na minha opinião, a melhor forma de você ver o mercado. O small caps, para mim, revela muito mais sobre o mercado, é muito mais pulverizado do que o Ibovespa, que infelizmente se deixou concentrado dessa forma. O que nós temos aqui? O Ibovespa fazendo a movimentação de alta com uma correção,
o índice financeiro fazendo uma movimentação de alta com a correção, então nós temos um padrão bastante igual entre os dois. Vamos ter que procurar ativos que façam exatamente a mesma coisa. Nós queremos operar exatamente na direção em que isso aqui e isso aqui estiverem apontando. Quando os dois apontam na mesma direção e nós pegarmos um ativo que esteja fazendo a mesma coisa, necessariamente a gente vai se dar muito bem, tá bem? Quando você opera contra o índice setorial e contra o índice geral no ativo, suas chances são bem menores. Vamos começar aqui com o B3SA3, que tem aqui uma cabeça de burro desgraçada enterrada naquela linha azul, por ser uma resistência do mensal. Tá? Conforme vocês podem ver, tentou passar aqui uma porção de vezes e está com uma dificuldade desgraçada para passar, não passa ali de jeito nenhum. Tá? Parece até preço teto e preço... commodities tem muito isso, né? Preço teto e preço chão. E parece até commodity, cara, porque não passa desse preço de jeito nenhum, né? É uma novela. Qual que chegou lá, bateu e corrigindo. Se você encarar isso aqui como uma congestão, eu tenho uma aqui pintada em azul, mas você pode encarar ela como sendo mais alta. Já dá até, a gente poderia até mudar isso aqui, tá? Poderia mudar isso aqui para ela ser assim. Ficaria mais de acordo com os comportamentos, porque observa que eu tracei isso aqui, ó, há muito tempo. E de lá para cá, isso aqui se transformou mais num troço mais amplo. Então nós temos essa correção em azul aqui, ó, desculpa, essa congestão em azul, e topo de congestão você quer vender para chegar lá embaixo, tá? Ainda mais numa dessa que não passa daqui nem por decreto, porra, régio. Então, isso aqui é um ativo que temos oportunidade de operar pensando na venda. Ah, mas aqui está dando só correção, aqui está dando só correção. Pois é, se essa correção se aprofundar ali, ó, isso aqui também vai se aprofundar e bastante. Temos aqui outro ativo, mas esse aqui já numa perspectiva completamente diferente, fazendo topos históricos. Tá? Você pega YouTube fazendo topo histórico, arrebentando de subir, mandando bem, e toda vez que o preço tenta cair, entra pressão compradora. Tenta cair, pressão compradora. Está corrigindo. Sim, está corrigindo. Qualquer superação de máxima aqui é compra. Como, né, vai ser ali. Superação de máxima ali, superação de máxima aqui. Se superar a máxima ali, meu irmão, é compra. Isso aqui, apesar da distância da média de 20 ser razoavelmente grande, eu não me sinto tão confortável em fazer a compra ali. Eu gostaria que essa correção se aprofundasse um pouquinho mais, como eu falei antes, que eu gostaria que a correção do índice financeiro tivesse sido um pouco mais profunda para eu me sentir confortável para voltar a investir em alguns ativos dos quais eu saí. Mas sim, se superar, dá sinal de compra. Para quem não tem esse critério que eu tenho, de evitar compras muito afastadas da média de 20, seria uma compra imediata ali. Eu não faria, mas outras pessoas, muitas pessoas fariam. Bradesco, que é um ótimo pagador de dividendos, um banco no qual, diga-se de passagem, eu estou investido. Tá? Infelizmente eu estou nesse, não naquele, né? Aquele negócio. Eu podia escolher esse ou podia escolher aquele. Qual que eu escolhi? Esse. Por alguns motivos que tem a ver com dividendos e tal. E, pô, justamente o que eu estou é o que cai mais. Né? Mas, de qualquer forma, ele fez uma correção muito forte aqui. Observe que ele está tentando superar aquela região. Aqui tem um gap no diário. Tá? Aqui tem um gap no diário, ele superou nessa região, mas não superou com aquela, sabe, aquela força, aquele vigor, aquela Brastemp, né? O troço toma 4 Viagra e vai para a luta. Não, não foi. Tá? E esse candle aqui é um candle muito feio. Bem feio mesmo. Tá? Então, eu já tinha até feito a minha saída. Não total, parcial, porque eu me mantenho sempre investido nesse ativo, porque é um ótimo pagador de dividendos. Não só dividendos, juro capital próprio, bonificações, eles fazem, cara, barba, cabelo e bigode. Então, aqui, nesse caso, também espero uma correção mais profunda, até aqui embaixo. Tá? Observe a força relativa em relação a isso, observe isso e observe aquilo. Como aqui tem muito menos força relativa. Uma das formas de se operar em long and short é através de força relativa, independente de correlação, independente de cointegração. Tá? É uma outra forma de operar. Você vai dentro do mesmo setor e faz esse tipo de operação. Inclusive, tem muita gente grande que faz operações desse tipo e ignoram a parte matemática, que envolve lá as correlações ou cointegrações, e opera só assim. Se eu tivesse que escolher, eu pensaria seriamente em operar vendido em B3SA3 ou SAMB, ou Bradesco e comprado em BBAS, conforme a gente pode ver aí pela tela, BPAC ou YouTube. Então, eu ainda vou falar dos outros ativos, mas esses aqui ó, estão na cara vendedora e esses outros na cara compradora. Mas isso aqui está caindo, tem tudo para voltar aqui na média de 20, fazer um teste nessa média de 20 aqui.
Então, Bradesco, com esse candle, ele tem uma cara muito cara vendedora, tá bem? BBAS3 vem bombando, apesar da sinalização daquele split que eles sinalizaram que vão fazer, não fizeram ainda, mas estava para ser aprovado no conselho. E eu, por exemplo, que estava posicionado em BBAS, saí recentemente, porque eu não gosto de ações que fazem split, o resultado não tem sido bom nos últimos anos. Várias ações que fizeram split se tornaram muito ruins de operar, tiveram comportamentos muito ruins. E a porra da cadeira tá fazendo um barulho chato pra cacete aqui, rapaz. É... Parou. Bom, então eu estava posicionado sair, mas isso é uma questão extra gráfico. A gente está aqui para analisar só gráfico. Graficamente falando, isso aqui tem tudo para continuar subindo. Observa que o setor está fazendo correção, o geral está fazendo correção, o setor está fazendo correção e ela está andando de lado. Isso aqui é uma brutal força relativa, certo? Então, onde aqui tem uma baixa força relativa, aqui tem uma elevada força relativa. Por isso que eu estava falando, são ativos que, se eu tivesse que operar num long em short, não correlacionado, não cointegrado, mas sim só por força relativa, aqui eu pensaria em operar comprado e aqui eu pensaria em operar vendido, por exemplo. Poderia ser aqui também, tal, em SAMB, porque SAMB padece do mesmo problema que a B3SE3. Ela tem uma cabeça de burro, um troço enterrado em algum lugar, que ela não passa certos níveis de jeito nenhum. Então observa que ela tinha uma congestão aqui embaixo, conseguiu romper a congestão. Essa congestão aqui embaixo ela conseguiu romper. Deixa eu tirar esse quadradinho daqui. No entanto, ela foi. Observa que tinha aqui desenhado o 112 daquilo tudo e não houve. Para falar a verdade, houve. Olha que sacanagem. Teve um fechamento acima. Houve um fechamento acima dos 112% e acionou. Cruel. Isso é maldade, velho. Isso é muita maldade. Aqui, se eu operasse SAMB, eu não opero, tá? Por quê? Porque eu tenho controle de risco e eu, por ter controle de risco, eu estava posicionado em 2 ativos, já era muito dentro de um setor razoavelmente concentrado. Eu não poderia operar outro. Saindo desse, eu vou me concentrar mais aqui, mas eu não opero SAMB. Eu evito operar SAMB, não gosto muito dessa SAMB 11, tá vendo esse 11 aqui? Não curto. Tá? Não curto mesmo. Mas eu tento evitar operar units. Se eu puder, eu evito. Então não curto. De qualquer forma, que maldade foi isso, tá? Fechou acima e acionou. E quem comprou está sofrendo, tá? Não deu stop ainda, mas o cara está sofrendo. De todas as formas, você pode pensar ali, ó, como tendo aquela resistência, onde está agora a linha, isso é uma resistência, porque era suporte, foi resistência e agora tá ruim de passar e tá mostrando aqui nitidamente a mesmo tipo de reação que o Bradesco fez, uma correção bastante mais intensa do que seus índices. Então, força relativa baixa aqui. E você pega a BPAC bombando, velho. Tá? BPAC bombando, ela vinha num canal de baixa no ela tinha feito essa movimentação. Durante boa parte do tempo, a BPAC foi a mais forte ação do setor. Tá? Vinha bombando. Entrou numa correção, uma correção mais intensa que deu até a origem a esse canal. E quando rompeu aqui e nós projetamos. Projetamos e deu alvo essa semana. Foi lá, ó, certinho no centavo. Já podemos até tirar esse FIBO dali, porque deu alvo. Tá? Infelizmente não é aqui que eu estou posicionado. Eu estou sempre posicionado no outro, né, cara? Que é muito azar. Porque aqui era uma questão de escolher. Tava todo mundo indo bem. E aí, o papel que me paga dividendo, eu não sei como é que são os dividendos do BPAC, não acompanho. Mas duvido que pague mais dividendos que o Bradesco. Duvido. Tá? Não é questão de total, é questão de consistência. É um espetáculo. De qualquer forma, aqui ó, está a maior força relativa do setor. Observem o seguinte: BBAS3 está. O setor está corrigindo, a bolsa está corrigindo. Aqui está fazendo lateralização, correção forte, correção não tão forte, mas com a resistência logo acima, correção fraca, e aqui está subindo. Andou lateralmente e rompeu. Rompeu e dá sinal de compra. Depois disso aqui é sinal de compra. Tá? Nenhuma outra tem sinal de compra. Só aqui. Portanto, aqui está a força relativa mais intensa. E é justamente nesse tipo de coisa que as pessoas se arrebentam. Por que as pessoas fazem isso? Para falar a verdade, aqui tinha dado sinal de compra também. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas acham assim, já subiu muito. Cara, esse já subiu muito, já me deu mais prejuízo do que. Cara, eu acho que mais do que as ações as coisas que o governo faz, eu já tive mais prejuízo na minha vida financeira na Bolsa
por achar que já subiu muito ou já caiu muito do que pelas coisas que o governo faz. De tantas vezes que a gente faz, já subiu muito, aí o cara se arrebenta. Nunca subiu muito, sempre pode subir mais. De todas as formas, você observa que a distância aqui não é daquelas mais elevadas, tem espaço ainda, não é o meu ideal, tá? Não é meu ideal. Eu gosto de fazer quando tem uma correção, eu gosto de fazer a compra aqui. Tá? Como será Bradesco se em algum momento ela der um sinal de compra. Mas de qualquer forma a força relativa está aqui. Tá? Por que você se concentra tanto? Vocês observem que eu demoro muito mais tempo nos bancos do que na maior parte dos outros setores. Volto a enfatizar, porque isso aqui representa 25% do Ibovespa. Tá? A força está aqui. Próximo setor que a gente vê são seguradoras que não têm, por si só, um índice específico. A gente utiliza geralmente o índice financeiro para ter vamos dizer assim, um momento para fazer alguma coisa para você comparar, mas elas não têm um índice específico. Tá? E aqui nós temos coisas sensacionais e coisas não tão sensacionais. Mas é um setor também muito bom. Tá? Seguradoras, a não ser que o cara seja muito ruim, mas muito ruim não tem como dar prejuízo. Tá? Seguradora é um dos setores melhores de investimento no mundo. Não só no Brasil, no mundo. E nós temos aí dentro do setor Caixa Geral, né? Caixa de Seguridade. Olha isso aqui, cara. Olha, isso aqui é um gráfico semanal, volto a repetir. Depois de uma congestão aqui de vários meses, olha o que o papel fez. Tá? Ai, Campos, eu não quero operar porque isso aqui, afinal de contas, tem coisa do Estado e tal. Pelo amor de Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Observa que o papel do meio do ano para cá subiu, porra, quase 100%. É muita coisa. É muita coisa. E continua mostrando força, apesar da distância já ficar grande da média. Observe que aqui tem 20% mais ou menos de distância. É muita coisa, mas continua mostrando força. O que acontece aqui é que ela vem, ó, uma certa angulação e aqui se torna um movimento parabólico. Isso aqui tem cara de começo de exaustão, certo? Porque vem numa angulação, torna um movimento parabólico. Eu já não compraria caixa aqui, com certeza não compraria, tá? E já é difícil você falar assim, vou operar vendida aqui. Cara, eu não faria isso, né? Mas primeiro teria que ter um sinal muito forte. Aqui não tem opções, então é difícil você fazer alguma coisa. Mas teria que dar um sinal bem legal aqui para eu poder pensar em fazer uma operação de volatilidade para pegar um retorno à média. Falta muito para isso acontecer, não tem nenhum sinal ali para isso, tá bem? A única coisa que aparece aqui que possa te indicar quem está comprado alterar os seus stops é o fato disso aqui ter feito um movimento parabólico. Eu puxaria stop por mínimas aqui para não ser surpreendido com uma movimentação às vezes um pouco mais brusca e você deixar muito dinheiro em cima da mesa. PSSA3, olha o canalzão de alta que ela vem desenhando e vem no fundo do canal, sobe, vem no fundo do canal. Tal. Toda vez que chegar aqui, dá vontade de comprar. Por quê? Porque é um canal de alta de um ativo no semanal. Tá? Portanto, também é um ativo com grande força, que fez agora uma correção um pouco mais intensa, mas como tem um canal e a linha do canal está ali, você não quer sair disso. Que é pelo contrário, está pensando em comprar. Aqui, por exemplo, está dando sinal de compra só pelo canal, não tem candle de compra, só preço, enquanto que aqui o cara já começa a pensar em querer sair. Certo? BBSE3, que é um ótimo ativo, é um excelente ativo, sólida, empresa que paga bons dividendos, excelente empresa, mas ela vem numa fase ruim. Tá? Depois de fazer isso aqui de movimento, ela vem sofrendo já um tempo para conseguir sair desse imbróglio, está aqui nesse meio, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá e não está conseguindo fazer grandes coisas. Tinha uma congestão, rompeu essa congestão dessa forma e rompeu, mas não foi, né? Não deu aquela andada. Geralmente quando você tem um rompimento de congestão, você espera uma movimentação brusca do papel na direção, como isso aqui, né? Vamos dizer aqui atrás, ó. Tá vendo aqui tinha uma congestão? Tá? Quando rompe, você espera uma movimentação assim, ó, o papel vá. E aqui não foi. E aqui negócio. Não foi e isso decepciona. Já vinha decepcionando antes e decepciona. De qualquer forma, para quem olha para o papel para muito longo prazo, é um papel muito sólido, muito bom, mas graficamente falando não tem grandes sinais. Vai ter que esperar superar essa máxima aqui para o cara poder operar. Tá? Não é nem essa. Ou se voltar até aqui, ó, para testar novamente o rompimento feito, muito comum acontecer, faz uma correção, chega aqui, no sinal que der de compra, você pensa em comprar. Tá? O IS, que vinha péssima, há muito tempo, vinha horrível, tá? Era a mais fraquinha do setor, resolveu dar sinal de vida e agora está fazendo a correção.
Observe que ela passou direto, encarou a dificuldade de passar daquela região ali, vem corrigindo, média já virou para cima, pode ser a possibilidade de compra aqui caso tenha uma superação, porque isso é uma subida, correção, uma superação de máxima, você pensa em comprar. Tá? E RBR3, em que situação eu recomendaria comprar ou vender ou investir nesse papel? Em nenhuma. O papel está aqui só para compor. Eu não recomendo mexer com esse papel. Papel que teve problemas gravíssimos com o balanço. Esses papéis se tornam párias, não devem ser mexidos. Você não deve mexer com papel com esse tipo de coisa. Ah, mas ela já faz tempo. Não faz tanto tempo, tem pouquíssimo tempo. Essa ação valia 70 e tantos ou 80 centavos ainda há pouco e está valendo esse valor porque ela fez um agrupamento de ações. Senão isso aí ia continuar valendo centavos. Eu recomendaria enfaticamente que vocês não mexessem com isso. Mas como é a mesma coisa que falar para as paredes, tá? Aonde que eu pensaria em fazer algum tipo de movimentação? Se perder essa região de mínimos aqui, seria a venda, tá? E se superar essa máxima aqui, seria a compra. Mas teria que superar aquela máxima ali. Ó. Antes disso, aqui no meio, o cara pode operar como congestão, pode operar como congestão, mas o cara para operar congestão ele tem que saber, né? Não é tão simples operar uma congestão, porque é aquele negócio, todo mundo fala, compra lá embaixo e vende em cima. Sim, falar é fácil, difícil é fazer. Certo? A maior parte das pessoas não tem experiência para operar em congestões, quando se mete a fazer, se machuca. Mas há um espaço bastante bom dentro da congestão para isso, e agora está chegando no fundo da congestão. Então, mas tem a média. Ignore médias em congestões. Quando tem congestão, você ignora as médias. Então, aqui é possível o cara pensar, vou comprar esse fundo, tentar trazer ali para aquele topo. É possível, mas meu conselho volta a ser o mesmo. Fiquem longe de RBR. Siderurgia e minério, que tá uma desgraça. Essa foi uma semana muito ruim para o setor, tá? Muito ruim mesmo. O IMAT, por conta disso, reflete exatamente isso. Vinha fazendo a sobe, vai, pivô de alta, tal. Aqui a gente esperava uma movimentação brutal para cima, atingiu zona de resistência e não conseguiu passar. Tá? Isso é ruim, muito ruim. De qualquer forma, está voltando, corrigindo na média. Tem a possibilidade de fazer um gancho na média no IMAT. Tá? Lembrando que o índice geral, que é o Ibovespa, está longe da média, portanto, não deve se esperar acontecer a mesma coisa no Ibovespa que no IMAT. Mas aqui sim, pode acontecer um kick na média, né, aqui, e dar movimentação. Falta ainda alguma coisa, falta, né, o trabalho. Mas de qualquer maneira, o setor foi muito penalizado essa semana, tá? Foi feia a coisa. E tá ruim, tá? Tá ruim. Algumas ações que tinham feito uma reação espetacular, como o CSNA e os Minas, que vinham péssimas há muito tempo, deram uma bombada alucinada nesse final de ano e agora estão fazendo correções. Isso pode ser só uma correção mesmo, né? Observe que os Minas tinha essa congestão, está corrigindo para vir até o fundo, até o topo da congestão, e aqui ó, é preço de compra. Por quê? Rompimento de congestão, volta para testar, você pode pensar em comprar. Se o setor não tivesse sido penalizado globalmente e o IMAT não tivesse tão ruim, eu mesmo já teria pensado em operar ali, embora eu esteja operando em Vale. Tá? Eu opero Vale por uma série de coisas. Quem conhece o canal, quem acompanha o Café da Manhã semanalmente, ou melhor, diariamente, sabe que eu opero o Vale e é porque eu faço day trade, tem uma série de coisas. Tá? Então, é difícil você entrar em outros ativos no setor se eu já estou num pesado, como é o caso da Vale. De qualquer forma, aqui ó, tem potencial de compra. Até entrou uma pressãozinha compradora já próximo do preço para muita gente. Quem está pensando em entrar no setor em algum lugar, aqui tem uma boa oportunidade. Tá? Tem uma boa oportunidade. Lembre-se, força relativa. Observe que aqui tem uma força relativa muito superior a isso aqui, por exemplo. GGBR está numa catinga desgraçada, está sofrendo. Não, todo mundo conseguiu fazer esse movimento para cima e ela não. Tá? Então todo mundo bombou e ela não. Então, se eu tiver que fazer, se eu pensasse em fazer aqui um long and short nesse setor, eu poderia pensar em comprar os Minas, vender GGBR e fazer aqui, independente da correlação, independente da cointegração, fazer esse trade direto por força relativa. É uma outra forma, uma hora eu faço um vídeo sobre isso, como se faz esse tipo de coisa. Certo? Mas sim, aqui ó, se eu tivesse que pensar em comprar mesmo, aqui está a compra. Tá? Vale também, eu falei isso ontem, para quem viu o semanal, Vale está voltando, rompeu essa região escura aqui, que é o antigo gap cabeça de tiranossauro, rompeu e agora está voltando nessa região. Portanto,
Voltando na região de suporte, é também uma possibilidade de compra. Tem aqui uma congestão. Aqui no semanal não fica muito clara, mas no diário sim fica. É fácil de perceber essa congestão no diário. Está na região de fundo dessa pequena congestão, junto de suporte, portanto, também é uma possibilidade de compra. Tá? Eu acho mais interessante aquilo do que vale, para falar a verdade. Venda, já falei aqui. A GGBR, inclusive, se perder, tá vendo essa linha azul aqui? Essa aqui é uma faixa de suporte, dada por vários pontos ali. Toda vez que vocês virem uma coisa na minha tela que é azul, é por conta de ou é uma congestão ou é uma faixa de suporte ou de resistência. Tá? Se perder essa região aqui, ó, de R$ 20 e uns trocadinhos, isso aqui vai dar uma venda sensacional, porque isso aqui é um candle de ignição baixista. Observe que o mercado corrigiu, mas não deu. A média está subindo, aqui a média está descendo e me deu um candle com volume. Isso aqui é um candle de ignição baixista. Tá? Outros corrigidos, mas aqui não. Aqui está com a cara horrorosa de que isso aqui vai ter um movimento amplo para vir buscar regiões aqui embaixo. Certo? Portanto, o cara que está olhando um lugar para vender, GGBR é uma possibilidade. Tá? A empresa é boa, mas o seu cenário não está dos melhores recentemente. Destaque no setor, além dos Minas que fez esse aqui, nós temos CSNA, que está muito longe da média mesmo. Sofreu um pouco, né? A semana não foi boa para ninguém, mas está voltando para testar essa região que era o topo que tinha sido rompido. Voltando aqui também, assim como ali, poderá dar sinal de compra, ainda que seja um pouquinho longe da média ainda para o meu gosto. Aqui tem um motivo justo, que é a congestão. Aqui tem o rompimento disso, que o cara, quando chegar aqui por volta de 16 e pouco, chegando, pode dar preço de compra para o cara pensar em operar comprado. E Semin, que é um ativo que vem forte já há algum tempo, tinha essa congestão, aqui, rompeu a congestão e, ultrapassou todos os nossos alvos usuais. Normalmente a gente pega esse tipo de congestão e projeta para cima 100%. Então o alvo seria aqui em 5,66. Ela já passou disso tem muito tempo, né? Não justifica mais manter aquilo ali, nem isso aqui, para falar a verdade. Né? Então já foi embora, está lá em cima, está fazendo uma pequena correção junto com o setor muito mais corretivo do que ela está fazendo, mas a distância da média ainda é grande, tá? Portanto, eu tenho dificuldade de fazer essas compras muito longe da média, preferia que isso ainda caísse um pouquinho mais para cá, porque não há nenhum sinal aqui, né, que seja muito interessante. Ela chegou lá em cima, naquele preço que foi, como ela não tem muito tempo de mercado, é mais difícil a gente pegar suporte e resistência, mas ela chegou num preço caro para dentro da sua pouca história e não conseguiu se sustentar. Então aqui vem uma correção. Eu pensaria, se fosse comprar esse ativo, pensaria em comprar aqui. Eu evito operar ativos que tenham pouco tempo de bolsa, como a Semin. Portanto, eu não opero Semin. Acho que tem outros ativos com muito mais historial, como os Minas e CSNA, que podem me dar também entradas e que fizeram reações muito boas também ao mercado. Agora vem o setor de consumo, que é por si só uma confusão. Tem tantas empresas no setor que eu tive que pegar aquelas com maior volume no setor de atacado e no setor de varejo. Separei, fiz consumo 1 e consumo 2. É a forma que eu consegui de tentar analisar e dar alguma ordem no meio desse caos. O índice de consumo, embora tenha reagido bastante no final, reagiu bastante, agora teve a sua correção, mas observa que ele é um pouco confuso, porque ele vai, vem e não se solta disso aqui. Já começamos até a poder pensar em fazer aqui uma congestão. Tá? Ainda não temos elementos, temos 2 toques embaixo e 1 toque em cima só. Isso aqui é uma região de toque único. Se chegar ali e não reagir, nós podemos até desenhar para mostrar aqui como é que fica. Cadê o desenho? Isso. Podemos fazer isso aqui, mas vamos lá, prof, te ajuda aí. Tá? Assim. Certo? Um pouquinho mais para cima aqui. Isso. Então aqui já dava para o cara pensar nisso. Tem um toque no fundo, toque em cima, tentativa de rompimento, volta embaixo, volta em cima. Então tenho 2 toques embaixo, 2 toques em cima, já dá para pensar nessa congestão aqui. Tá? Então, observando isso aqui como uma congestão, que eu não tinha visto antes, eu olho esses gráficos junto com vocês, galera. Eu não faço essa análise antes para vir aqui já com tudo estudadinho. Não, eu estou olhando o gráfico aqui juntinho com vocês. Tá? Então, é o que eu estou vendo. Agora, isso aqui tem uma carinha de congestão danada e chegou bem pertinho do seu máximo. Não necessariamente o troço é milimétrico, mas a perda desse candle do índice de consumo, temos um índice de barra, a perda desse candle
pode dar pensamento de venda para vir trazer até aqui embaixo. Muitos dos ativos do setor poderão trabalhar mais ou menos junto com isso. Nós temos aqui Marfrig, que fez uma reação explosiva, espetacular, de repente, do nada, bombou e foi embora junto com o mercado. E desde então, vem fazendo aqui isso aqui você pode pensar como um triângulo simétrico, né? Ou um triângulo mais do que simétrico, é um triângulo descendente. Tem aqui uma linha de tendência de baixa que pode ser traçada aqui, e aqui fica uma linha mais ou menos horizontal. Então, aqui, ó, um triângulo descendente. Tá? Tem que ver onde estariam os vértices desse triângulo, mas uma ruptura desse triângulo para cima daria operação de compra. Tá? PK tá horrível, né? Horrível, depois que ela desmembrou lá uma operação, lá da Colômbia, sei lá de onde que eles fizeram um negócio desse. Tá? O mercado reagiu pessimamente a essa notícia. E tá aí, o resultado é isso que você tá na tela. Ah, vou operar comprado. Cara, meu irmão, olha isso aqui, olha outras coisas que tem no setor. Por que é nessa ação titica que você tem que operar? Porque eu quero operar. Bom, aí, meu irmão, aí contra a vontade não se discute. Né? Mas a gente tem que olhar do ponto de vista gráfico. Do ponto de vista gráfico, esse gráfico é horrível. Tá? Ela desmantelou-se e agora está andando aqui. Ah, se romper, isso aqui é uma congestão de fundo. Se romper isso aqui, dá compra. Dá. Você compraria, Campos? Não. Por que não? Porque olha a cara disso aqui, meu. Olha a cara disso. Num papel que já não vinha andando bem. Você fala assim, não, isso aqui aconteceu por uma notícia, como Semig. Semig teve uma notícia e ela deu uma desabada. Mas ela vinha antes num canal de alta sensacional. Olha como era PK antes. PK vinha fazendo isso aqui já há 2 anos. Aí veio a notícia, sim, um fato. Não é nem uma notícia, é um fato concreto. E o papel desmanchou. Tá? O papel desmanchou. Aí você quer comprar esse papel. Papel que já vinha em tendência de baixa e o cara pensa em comprar. O que eu vou falar pro cara? Né? O que eu posso falar pro cara? Nada. Compra. Aí, mas eu compraria? Não. Eu indicaria para minha família? Não. De jeito nenhum. Tem outras ações ótimas no setor. Aí você pega a JBS, assim como Marfrig. Marfrig veio, bombou e aqui está formando aquele triângulo que eu falei. Marfrig veio, bombou, atingiu o alvo do rompimento que a gente mostrou aqui. Tem pernada aqui, tem esse troço, atingiu 161, que normalmente é o meu alvo. Já posso tirar esse troço aqui que fica poluindo a minha tela. Atingiu o alvo do rompimento da congestão e, pô, tá aqui fazendo uma leve correção com muita força. Com muita força. Você também pode desenhar aqui, ó, um triângulo descendente, sim, que a linha aqui, ó, caindo e aqui uma linha horizontal. Mais ou menos como aqui, só que aqui está mais tempo do que ali, certo? E os ativos estão com média ascendente, com perfil de subida, depois de muito tempo caindo, eles reagiram bem. São 2 ativos que estão muito bem, contra um ativo que está horroroso. Tá? O Carrefour não vai a lugar nenhum, tá vendo? Tem aqui fundo, topo, está numa congestão também. Se você quiser pensar em operar Carrefour por congestão, não é o meu ativo de eleição, não é o ativo que eu curta, mas que negócio. Cada um curte aquilo que gosta, né? Tem gente que gosta de umas coisas esquisitas nessa vida. Mas vinha caindo forte, agora está congestionando, tentativa de rompimento para cima, tentativa para baixo, está aqui. A perda dessa região, o cara pode pensar em vender, ignora a média, porque média em congestão não serve para nada, e pensa em vender isso aqui para poder trazer mais ou menos aqui para essa região. É uma congestão razoavelmente ampla, dá para operar. É razoavelmente fácil de operar isso para quem tem conhecimento. Se você não tem conhecimento, sugiro enfaticamente que você estude Al Brooks. Tá? Ele tem um livro só sobre isso. Só como operar congestões. Não dá para você ir lá comprar só esse livro e ler, porque você não vai entender, uma vez que ele utiliza uma série de conceitos que vem nos livros anteriores. Portanto, não dá para ir só para esse livro. Tem que ler os anteriores para poder fazer isso. BR Foods, bombando também, vem fazendo sua zigue-zague ascendente, agora fazendo uma correção. Essa correção começa a fazer uma cara que não me agrada. Tá? Ela começa a fazer aqui um zigue-zague descendente. Observe que fez um topo, fez aqui uma regiãozinha de fundo, perdeu essa região e aqui tem um zigue-zague descendente. Ruim. Embora a média continue apontando para cima e ela está na cara de um suporte. Essa zona de suporte está aqui. Observe que ela tentou ultrapassar justamente aquela congestão lá atrás. É muito comum e é um dos motivos que eu tento não apagar congestões ou caps, como eu fiz em Vale e tal,
porque muitas vezes essa memória de preço é muito importante no mercado. E aqui, ó, tentou ultrapassar, não conseguiu e cedeu. Mas, apesar disso aqui, a cara do negócio continua sendo isso aqui de uma forma corretiva e movimentação para cima. Tem o zigue-zague descendente, é verdade. Mas eu não operaria isso aqui vendido na cara do suporte e menos ainda na cara da média de 20 do semanal. Tá? Uma coisa, quando você está operando 5 minutos, cara, a média de 20 tem uma importância. Quando você está operando o diário ou 60 minutos, a média de 20 tem uma importância diferente. Quando você está operando a média de 20 do semanal, olhe com muita atenção essa média. Não opere contra a média de 20 do semanal. Cara, os gráficos semanais, eles têm muralhas. Muralhas. Aquela média de 20 é uma delas, a média de 200 é outra. Muito cuidado para operar contra as médias de 20 ou de 200 do semanal. Muito cuidado. Tá? Então aqui, apesar desse zigue-zague aqui, continua sendo um viés ascendente. BIF está uma bosta, tá? Vem caindo, paga dividendos razoavelmente, mas vem muito ruim. Quando teve aquela negociação entre eles, que malogrou, não deu certo, Marfrig reagiu muito bem e BIF reagiu muito mal. Tá? E agora você vê que ela não consegue, mesmo com o mercado bombando, vários ativos bombando, ela não conseguiu fazer nada. Ficou andando de lado aqui e agora começa a sofrer o impacto da média de 20. A média de 20 está chegando, a tendência é empurrar esse preço para baixo. Então, o cara poderia fazer, inclusive, pensar em operar comprado Marfrig e vendido BIF, num long and short apenas por força relativa. Ok? Então, o BIF está ruim, pensando assim, do ponto de vista gráfico, está muito ruim. Tá? A BEV, que é um ativo que eu acho horrível de operar, está no meio de uma congestão e no meio da congestão está. Tá? Tentou romper para baixo, nós falamos sobre isso aqui várias vezes, até babar, que isso aqui tinha todas as chances de falhar, falhou, voltou para a congestão e agora está no meio dela, não tem nada para fazer aqui. Tá? Se para fazer alguma coisa, ela terá que fazer aqui ó, um pivô de alta, rompendo aqui para fazer alguma coisa. Mas aí você já tem que entender que está numa congestão, portanto, o alvo do pivô não é o tradicional, o pivôzão, aquele que vai lá em cima. Não, porque tem a congestão antes. Certo? Então, um ativo que não está interessante para operar. Como geralmente, a Ambev é um ativo que, na minha opinião, ele é ótimo para operar em opções e péssimo para operar na ação. Aqui nós temos a outra visão do índice de consumo, tá? Que é o consumo mais de varejo, vamos dizer assim. Temos aqui todo mundo ruim, tá? Não tem ninguém bom nesse setor. Ninguém. Tá todo mundo ruim. Você observa que enquanto que o mercado deu uma bombada forte, esses aqui não foram. Andaram um pouquinho e pararam. 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 Tal. RADL também tentou superar aquela bendita daquela zona ali que não conseguiu. Já tentou várias vezes, andou um pouco, parou. Então todo o setor está ruim nessa tela. Se eu tivesse que aconselhar vocês, não opere nenhum deles. Não opere nenhum deles. Aonde eu viria operar? Precisaria operar lojas Renner se ela fizer esse pivô de alta. Tá? E aqui em vários desses ativos nós temos congestões. Para pensar em operar comprar, teria que romper as congestões. Tá? Então, é um certo espaço, tá? É um certo espaço para pensar em operar. Mas vários deles fazendo essas congestões, lojas Renner tem esse potencial para o pivô de alta. Ficaria mais atento nela do que nos outros em geral. De qualquer forma, não tão boas. Tá? Médias horizontalizadas, alguns até caindo dentro de um mercado que vem bombando. Volto a repetir, o mercado geral vem bombando. E o setor não. Pelo menos essa visão do setor não. Setor de saúde, temos também poucas ações, muito poucas ações, e a gente utiliza os small caps como uma certa referência, porque algumas dessas ações estão nos small caps e elas são ações bem menores, e aí o small caps reflete um pouco melhor isso aí. Dentro do setor, nós temos algumas muito ruins, tá? E outras mais ou menos, mas boa mesmo, nós temos duas. Tá? Nós temos Fleury, com uma cara que rompeu bastante, agora está corrigindo qualquer superação de máxima que o cara pensa em comprar, porque isso aqui é movimentação, correção, supera a máxima que você quer comprar. Certo? Inclusive aqui você tem um inside bar, ó, bacaninha para operar. Mas o inside bar não é na direção do movimento anterior? Exato, o movimento anterior é de subida, não é a correção, é o movimento de subida. Tá? Aqui é só a correção desse movimento. Então aqui temos um inside bar operável em Fleury no semanal. É uma boa coisa para quem
se propuser a testar e ver se funciona bem em Fleury, tem ali uma possibilidade, um ativo que está chamando a atenção para isso. Nós temos Onco, que vinha nessa zona aqui congestionada, rompeu a congestão, não conseguiu ultrapassar aquele topo e voltou. Aqui é um pouco mais tenso de comprar, porque quando rompe e volta, você compra. Mas só que ela não superou aquele topo. Eu pensaria seriamente em operar o Onco se ela superar esse candle ali em cima, 52, o último candle do ano passado. Antes disso, eu ficaria meio temeroso de operar, embora o ativo seja realmente um ativo que tem muita força dentro de um setor que não necessariamente tem força. Aí temos alguns ativos titicão, né? Como, por exemplo, Hapvida, que não faz nada há muito tempo. Temos Quali, que vinha péssimo e ainda conseguiu não fazer grandes coisas também há muito tempo andando de lado. Nós temos Reddor, que reagiu e agora congestiona. Se romper essa congestão, dá jogo. Tá? Eu gostaria mais de operar aquilo ali. Mas, como aqui deu uma movimentação, se romper essa região de topo, especialmente esse candle aqui, ó, se romper, vale a pena você pensar em operar comprado sim. Tá? Não está tão titicão quanto os outros que eu estava mostrando. E Pera, Hapvida e Quali 3, muito ruins. Muito ruins. Tá? São ativos que mal conseguiram, o mercado bombou, esse aqui reagiu, voltou até a média, mas não conseguiu passar. Não conseguiu passar, fica todo mundo andando aqui muito juntinho e fazendo congestões o tempo inteiro. Então, são ativos que não estão legais. Tá? Aqui tem perspectiva. E Odontoprev, que é um ativo, sinceramente, muito feliz do ponto de vista dos fundamentalistas, mas do ponto de vista gráfico é um ativo que eu acho horroroso de operar. Evito, não opero, mas tem que estar aí na tela, compõe, né? É um ativo importante no setor e está dentro de uma congestão. Enquanto não sair dessa congestão, para a maior parte das pessoas não tem a operação. Tá? E para outras que sabem operar em congestão, o cara tem aqui uma congestão de mais ou menos 20% de amplitude. Dá para o cara pensar em vender topo da congestão para comprar aqui embaixo. Para quem sabe operar congestão, tem essa possibilidade. Certo? Vamos para as elétricas, que é um ótimo setor. Tá? Empresas boas, empresas sólidas, empresas que vale a pena você pensar em investir. Tá? Sempre, na sua maioria, algumas já começam a ficar muito caras, mas assim, do ponto de vista aí, do ponto de vista fundamentalista, né? Não necessariamente do ponto de vista gráfico. E aí o destaque dentro do setor, você olha, quando você afasta assim, você olha e fala assim, que onde será que eu botaria o meu dinheiro? Olha aí, olha aí. Onde você pensa em botar o seu dinheiro? Cara, você tem uma CPL 6 da vida, você tem Equatorial, você tem Semig e agora Engie também 11, embora seja uma unit, que eu não, como eu disse, eu não curto, mas é uma questão muito da minha experiência pessoal. Mas você tem essas ações. E aí você tem Elet 3, que não está ainda grandes coisas, inclusive ontem eu estava mostrando que tem possibilidade de fazer long and short nela, entre ela, Elet 3 e Elet 6. Quem não viu ainda, tem o vídeo de ontem para dar uma olhadinha. Foi uma live surpresa que eu fiz de tarde. Que também não está indo a lugar nenhum. Essa aqui não está indo a lugar nenhum, está aqui no meio dessa vai, vem, vai, vem, vai, vem. Tá? E tem tendência de alta forte, tendência de alta forte, tendência de alta forte. E aqui, depois de romper a congestão, fazendo uma movimentação de alta bem interessante. Tá? Temos TAI rompendo congestão, rompeu a congestão, mas não conseguiu ultrapassar esses topos anteriores de tentativa de rompimento. Então, aqui eu não faria trade até superar aquilo ali. Tá? É um ativo muito bom, mas que na minha opinião está caro. Tá caro, mas que negócio. O ativo continua sendo muito bom, né? Dependendo do que você vai fazer de trade, superando isso aqui da compra. TRPL4, excelente ativo que vem fazendo uma movimentação brutal. Tinha ficado muito confusa aqui, especialmente no diário. Saíram umas notícias, ela fez gap para lá, gap para cá, fez uma confusão danada. E agora tinha dado aqui, ó, uma possibilidade do cara fazer se superar esse candle aqui, que é um IRB, superando a máxima. Não superou. Não, superou. Superou por um tique e deu entrada. E aí se o cara opera, se ele opera esse modelo, tem aquele alvo lá e esse stop aqui. Agora esperar, ou vai lá ou vai num ou vai no outro, não tem muito o que fazer. Aqui não tem parcial por esse modelo. Tá? E temos Semig. Semig, cara. Nós falamos até babar quando aconteceu isso. Tá? O ativo tem esse perfil. Vamos voltar de novo para você ver o perfil de Semig. Essa é a tendência de alta de Semig.
que eu desenhei só a partir daqui, mas ela começou lá em 2020. Tá? Eu evito desenhar aqui no Crash, porque no Crash foi tudo muito confuso. Quem estava participando viu que foi uma confusão danada. Eu prefiro não utilizar o Crash durante nem a fase de descida, nem a fase de recuperação, para fazer esse tipo de estudo. Prefiro depois. E olha o ativo, cara. É isso aqui. Aí saiu uma notícia, uma grande bobagem, falando que ela não ia mais ser privatizada porque é, as ações foram utilizadas como garantia para o governo federal no empréstimo e tal. Eu já repeti isso aqui tantas vezes, cara. Você já deve estar de saco cheio de me ouvir falar isso. Ponto número 1. A empresa não ia ser privatizada. Isso é só conversa fiada. Tá? Assim como não vão privatizar a Petrobras, não vão privatizar a CEMIG. Pronto, esqueçam isso, tá? Essa é conversa fiada. Não vão fazer. Nenhum governo vai fazer. Não é esse. Nem esse, nem o anterior, nem o outro, nem o próximo, nem ninguém. Não vão fazer. Então, quem acredita em conta da carochinha ficou decepcionado e viu a ação fazer isso. Cara, a ação excelente, espetacular, boa pagadora de dividendo. A empresa é sensacional, a empresa é sólida. O que você faz quando uma ação faz isso? Compra, claro, compra. E aí foi exatamente o que nós fizemos. Compramos. Infelizmente só deu uma compra, não deu a segunda, que estava aqui para baixo. E a ação está reagindo perfeitamente bem, dentro daquilo que era esperado. Quando ela superar essa abertura aqui desse candle, tá? Ela vai ter comido completamente esse candle. Tentou passar lá, não conseguiu. Mas a hora que ela fizer, e eu tenho a mais plena convicção de que vai fazer, porque os fundamentos da empresa seguem os mesmos, a hora que fizer, isso aqui tem toda a possibilidade de vir aqui para cima, seguindo o canal que ela vinha mantendo. Então é uma ação muito bacana para você investir pensando em comprar. Tá? Desde que supere ali, se você não fez o investimento antes, agora não é a hora de você fazer, né? Agora é a hora de você falar, vou esperar, quando superar ali, se fechar acima dessa abertura, você começa a pensar em fazer isso. Agora ficou tarde. E tem venda? Bom, na verdade até tem. Tá? Como isso aqui é um gift desse candle, tá? Que pode ser entendido como um candle de ignição baixista, tá? Ignorando toda a parte extra gráfico, isso aqui é um candle de ignição baixista. Isso aqui é um gift. A venda-perda de uma mínima é venda. O cara poderia ter dado o azar de fazer aqui embaixo, mas como isso aqui era um inside bar, o cara não opera. Tá? Mas quem disse isso? Eu estou te dizendo isso. Tá? Gift com inside bar você não opera. Aí aqui não tem nenhuma perda de mínima. Tá? Se perder a mínima desse candle, tem operação de venda. Por quê? Porque tem um candle de ignição baixista, um gift você opera. Gifts não são interessantes quando eles ultrapassam 50% do candle. Esse aqui já passou faz tempo. Mas não deixa de ser uma operação de venda se perder a mínima. Eu estou muito mais interessado em comprar o troço. Se cair, eu quero comprar mais. Mas, graficamente falando, teria essa possibilidade. Fechando acima da abertura desse candle 47 aqui, esse grandão, aí volta todo o cenário super, mega, ultra comprador e um ativo excelente volta a ficar no radar de muita gente que não tinha operado ainda e que poderá vir a operar. Certo? Petroquímica, nós analisamos Petro ontem no semanal. Quem não viu, para o vídeo, vai assistir o semanal de ontem e fique feliz que tem lá toda uma análise pormenorizada de Petro. Mas o setor é isso aqui, tá, galera? Vamos lá, vamos afastar o setor igual eu fiz com as elétricas. Petro é isso. Prio é isso. Tá? Aí o cara quer operar. Aonde que o cara quer operar? O cara quer operar REC V3. Ele quer operar RRP3. RRRP3. O cara quer operar Braskem. Ô Raíza, por que o cara quer operar isso? Por quê? Porque olha o gráfico, porra. Olha o gráfico do troço, velho. É estatal. Sai dessa, avança, evolui, ultrapassa, entendeu? Ultrapassa essa conversinha. Pelo amor de Deus, passe disso. O gráfico sensacional, espetacular. Petro já foi analisada ontem, continua sendo um gráfico sensacional, espetacular. Prio está nesse alargamento, é um alargamento que é sempre difícil de operar, e está aqui travada no meio do alargamento. Mas a superação dessas máximas aqui dá compra, dentro do alargamento ainda. Esse candle foi fortemente comprador, já tinha dado compra, quem comprou está feliz, já foi um pouquinho, o cara pode ser que tenha feito uma parcial, junto da média, mas tem o alargamento. Agora, quem comprou teve uma segunda oportunidade, quem não comprou aqui, ó, teve uma segunda oportunidade essa semana. E se o cara não fez, ele tem que ficar agora esperando um pouquinho. Quando superar aquilo ali, o cara compra. Lembrando que tem o alargamento. Então é difícil passar disso, o cara tem que ficar lá atento. Temos outras empresas no setor. Temos REC V3, ali em cima. Temos RRRP3 e temos Raíza.
Essa aqui soltou uma notícia de produção. Ela, se eu não me engano, dobrou a produção de um ano para o outro e está tentando cortar custos e etc. Mas, graficamente falando, o papel é esse lixão aí. Ó. Não vai a lugar nenhum, tem uma congestão gigante. Tá? Ela agora estava no fundo da congestão, poderia dar compra por fundo de congestão, mas por isso. Não teria outro motivo para o cara pensar em operar esse negócio aqui. Tá? Aí quem opera congestão pensaria em comprar aqui. Se não comprou antes, tem qualquer motivo de superação aqui, o cara compra para tentar levar lá para cima por ser uma congestão. Tá? REC V3, observe que o mercado bombou para cima e ela não foi a lugar nenhum. Tá? Ela mal conseguiu se mexer e do ponto de vista de relatório de produção não foi muito convincente. Tá? Do setor, foi dos relatórios que eu vi, foi o menos agradável. Prio foi excelente e não reagiu. RP3 foi bom porque teve duplicação da produção, mas não foi bom porque não fala da parte dos custos, etc. A empresa ainda está enrolada com isso. E teve essa reação aqui. E aqui foi fraco. O relatório. O ativo não vai a lugar nenhum. Não está indo a lugar nenhum. Raizen também não está fazendo grandes coisas. Teve aqui um candle. Esse candle é um candle de ignição. Este candle é um candle de ignição. Tá? Agora está fazendo um gift. Do ponto de vista gráfico, a superação de uma máxima, o cara pode pensar em comprar. Eu não gosto de ativos que custem R$4, porque é difícil fazer controle de risco. Muito difícil fazer controle de risco em ativos tão baratinhos. Mas, graficamente, ignorando o preço, né? Isso é um candle de ignição, gift, a superação, você pensa em comprar. O GPA3, excelente, uma mega empresa, sensacional empresa, que tinha essa congestão quando rompeu, arrebentou e está indo, e continua indo. Tá? Tinha uma congestão aqui embaixo que rompeu, foi, nova congestão, rompeu, foi. E eu não vejo as pessoas pensando em investir nisso. Todo mundo falando de RP3, de RECV3 e, cara, mas aqui já subiu muito. Concordo com você que está um pouco afastado da média, né? Já um pouco não, bastante afastado da média. É muito difícil comprar aqui. Mas ninguém estava falando em investir aqui também. Ninguém estava falando em investir nunca. Tá? E, no entanto, é uma empresa sensacional. Sensacional. Mas agora está caro. Agora, não caro do ponto de vista fundamentalista, caro do ponto de vista gráfico. Está muito longe da média de 20. Eu esperaria uma correção. Se fosse pensar em operar, está muito longe. Não era o meu. Agora não é hora de pensar em comprar um ativo que está fazendo essa movimentação lá longe da média de 20. Né? Tem ainda alternativa aqui, tem Prio, né? Tem Petro se fizer uma correção legal. Tem Cosan, né? Que também não está fazendo grandes coisas. Fez aqui uma movimentação. Fez um pivô de alta, foi, voltou, pivô de alta com esse candle, e aí pivoteou e começou a andar de lado. Não é aquilo que a gente espera quando faz um pivô. Quando a gente faz um pivô, como eu mostrei antes, a gente espera que o ativo ande, deslanche. Não aconteceu, mas tem potencial para acontecer, porque o pivô está desenhado. A superação dessa semana dá compra, se já não deu antes. Muita gente vai ter feito o seguinte: comprou o pivô, porque foi acionado, ou ficou esperando acionar. Acionou nesse candle, última semana do ano. Muita gente não estava presente no mercado. Aí o cara não operou porque não estava presente. Fez uma correção, quando superou essa semana, o cara comprou. Já pode ter comprado, está aqui comprado. Ou, se ele não comprou, ele vai pensar em operar se superar essa semana aqui. Mas dá jogo, então tem jogo para comprar. Chato é que tem um topo logo ali acima. Um topo, outro topo aqui, uma região de topo. Eu ficaria um pouco reticente de operar. Com outras ações tão boas dando sinal, eu não seria a minha melhor ideia operar por conta dessa proximidade desses topos. Tá? E BRKM5 está muito ruim. Né? Você olha, está ruim, média ainda apontando para baixo, igual isso aqui, igual isso aqui. São empresas que você olha e fala assim, pô, se eu tivesse que fazer aqui, eu ia fazer, por exemplo, um trade comprado ali e vendido aqui. Ou comprado aqui e vendido, por exemplo, aqui. Ou aqui. São ativos que não estão bem. Ou pelo menos não estão bem nesse momento de vida. Não é que o ativo seja necessariamente ruim. Empresas têm fases boas e fases ruins. Boas empresas têm fases boas e fases ruins. Vale, que é uma empresa que eu adoro, tem boas fases e mais fases. Graficamente está uma fase horrível. Então a gente tem que entender isso e procurar outras alternativas. Tá? Graficamente falando, isso aqui está muito ruim. Tá? Tem coisa bastante melhor para o cara operar no mercado. Construção e imóveis, que é o último setor que nós vamos avaliar. Conforme nós vimos, o IMOB reagiu, mas encontrou uma resistência. Falamos isso logo no iníciozinho do vídeo. Encontrou uma resistência lá
E tal e qual encontrou ali, porque essa resistência não é daqui, tá? Ela já existia antes, fez uma correção. E aqui fez uma correção também bastante grande, com potencial de que essa mesma correção que aconteceu aqui aconteça com menos profundidade. Por que, que eu pensaria em menos profundidade, Campos? Por que pensar nisso? Primeiro, pelo seguinte: a gente tende a fazer zigue-zagues ascendentes. Esse zigue-zague está muito profundo, isso aqui é muito profundo. Mas ele veio, testou a região de congestão rompida e subiu. Pensa que para fazer um zigue-zague ascendente, essa correção tem que ser menor que aquela. Senão, vai fazer um fundo duplo, né? Vai fazer um fundo reflexo, e não uma só correção. Então, se eu penso que isso aqui possa fazer uma correção, e por que, que eu penso que isso aí pode fazer só uma correção? Por conta da porcaria das taxas de juros que eu falei e tal. Embora tenha acendido o sinalzinho amarelo lá no Banco Central e também nos Estados Unidos, eu ainda acho que elas vão cair. O que eu acho que elas não vão cair é na velocidade que o pessoal estava achando que ia. Como esse é um setor altamente influenciado pela taxa de juros, a queda da taxa de juros favorece o setor. Tá? Então, eu vejo, né, isso aqui como um potencial de correção. Por quê? Porque atingiu uma resistência, corrige, mas não naquele nível, corrige de uma forma intermediária, em algum ponto aqui, e dá um sinal de compra. Certo? Então seria para fazer um pivô, para fazer a formação do zigue-zague ascendente, não o pivô, né? Para fazer a formação do zigue-zague ascendente. Aí ela teria fundo, topo mais ou menos na mesma altura, fundo mais alto para tentar formar um pivô de alta aqui. Então minha visão seria aquele negócio, é muito futuro para a gente poder analisar. Mas a experiência nos traz alguma, não premonição, mas pelo menos alguma experiência em relação a isso. Se isso não acontecer, aí lascou-se tudo, vai ficar numa congestão e aí isso aqui o setor vai ficar uma merda por um tempão. Tá? Aí observa vários ativos do setor que não estão propriamente bacanas, como você vê Zetec, que eu avisei, meu hater de estimação, que não estava muito legal, né? Deu o trade, foi o trade que eu fiz, eu escolhi Exetec por conta dessa congestão que ela também tinha, tem uma congestão lá e ela tinha uma congestão aqui. Então eu quis fazer o trade nesse ativo por conta disso. Já saí tem tempo, quando chegou na média, saí fora, né? Fiz o meu trade, ganhei o meu din-din, dinheiro no bolso e agora ela começa a fazer uma correção. Observa que isso aqui tem pegada de ignição. Tá? O volume não é ideal, mas o candle tem cara de ignição baixista. A média está para baixo. Isso aqui tem sinal de queda, uma queda até razoável. Tá? A mesma coisa em MRV3. Tá? Também, além disso, teve notícia. Né? Teve notícia aí de umas notícias por fora. Eu não gosto de operar notícia, mas teve. Isso pode comprometer a ação do ponto de vista para o olhar dos fundamentalistas. Observe que ela deu uma paulada para baixo. Né? Enquanto que as outras ações do setor não deram pauladas semelhantes. Essa aqui teve uma paulada específica dela. Tá? E a perda dessa já perdeu, tá vendo? Que já perdeu a linha aqui que era o suporte. Se perder a mínima do candle dessa semana, aciona a venda, tá? Porque isso aqui é um candle de ignição baixista e perdeu aquele fundo. Se perder a mínima, tchau e benção, o cara vai operar vendido nesse negócio para buscar aqui embaixo. É uma ampla possibilidade de venda. Ao contrário de CEMIG, que tem excelentes fundamentos e pagamento de dividendos e não sei o que, aqui você tem uma empresa que não é nada demais, tá? Eu não fiz uma análise fundamentalista dela, mas não é uma empresa que tenha chamado a atenção de ninguém que eu tenha visto, ou pelo menos comentado, de grandes fundamentos, excepcional, empresa sensacional, e aí me vem uma notícia, as reações são diferentes, tem que ter isso em mente. Então aqui tem uma cara de baixa desgraçada. Se perder aqui também tem cara de baixa, baixa, baixa. Tá? Aqui está mais ou menos encalacrada no 0 a 0. Tá? Tenda fez um gap, esse gap tem cara de ignição. Tá? Ó, Candle, que já tinha cara de ignição, com um gap que tem cara de ignição. Então aqui também está na região de suporte, se perder a mínima da semana também tem cara de venda. E aí outros ativos que estão aqui mais ou menos andando lateralmente, né? Estão corrigindo, mas sem aprofundar e sem ficarem ruins. Temos Even, temos DIR 3, ó, fazendo uma certa lateralização. Tinha aquela região ali que ela não conseguiu ultrapassar por enquanto. Várias delas estão em região de resistência. Também JHSF3, fazendo a mesma coisa. Tal. E Cirela, que é uma empresa assim, do setor, uma das mais bacanas em termos fundamentalistas,
que também está fazendo sua correção, também não conseguiu superar ali. Então, do setor, você vê que não tem nada assim pro lado comprador falando assim, quero comprar, né? Sou comprador no setor. Tem nada. Mas vendedor tem bastante, tá? Tem sinal de venda aqui, ou melhor, tem potencial sinal de venda aqui, potencial sinal de venda aqui, potencial sinal de venda ali, tá? Você pode até pensar, como isso aqui era uma congestão que foi perdida a semana, o cara pode pensar em vender se perder a mínima do candle número 1 desse ano, perdendo essa mínima que o cara pode pensar em vender, porque isso aqui é um inside bar, não por inside bar, mas você não espera perder a mínima dele, tá? É como se ele não tivesse ali na tela. Então você espera perder isso para vender. Então tem vários papéis dando potencial sinal de venda claro e sinal de compra não tem grandes coisas, tá bem? Não tem grandes coisas não. Se der alguma coisa aí, vai ser DIR dando por superação da máxima dessa pequena congestão onde ela está, ou aqui que está fazendo um zigue-zague ascendente, tá? Tá na região do topo anterior. Se superar essa máxima desse candle, também pode dar sinal de compra. Também seria sinal de compra por aqui. Tá? Cirela, a mesma coisa. Vai, vem, mas aqui está muito pertinho do topo para o meu gosto. Aqui já ultrapassou o topo com zigue-zague. Aqui não tem zigue-zague, tá? E encarou aquela dificuldade lá. Então, se eu tivesse que pensar em comprar, eu ficaria pensando principalmente em even, talvez GIR na superação, mas vender eu tenho vários ativos aqui sinalizando venda. Zetec, especialmente MRV, mas aqui é notícia. Eu não gosto de operar minha notícia. Aqui graficamente está claro. Isso aqui é venda, isso aqui é venda. Tá? Aqui também, se perder a candle é venda. Então, vários ativos aí com potencial para venda. Dado, inclusive, também aqui o sinal de que chegou na resistência e foi para baixo. Beleza? Vamos ver se tem alguma coisa que eu tenha pulado. Não pulei nada. Então, esse é o semanal. Tem aqui os vários livros que eu tenho. Falta um livro que não está aqui nesse print. Eu burramente peguei o print errado. Esse aqui é o print correto. Tá? Você tem aqui todos os meus livros disponíveis em clubedeautores.com.br. Cara, se você não tem dinheiro para investir na sua própria educação, para um troço que te dá dinheiro, você tá com pouca grana. Você realmente não tem grana para operar no mercado. Você tem que prestar atenção no seguinte. Esses livros, eles não são teóricos. Não é livro de teoria. Isso aqui são manuais. Manual. É mão na massa. Certo? É mão na massa. Esses livros vão te dar grana. Te garanto que vão te dar grana. Tá? Conversa com as pessoas aqui do chat. Olha os comentários dos livros. Olha lá onde você vai comprar. Veja os comentários. São livros que vão te dar dinheiro. Mas você garante isso? Óbvio que não, porque você pode ler o livro e não aprender e não fazer. Mas eu te garanto que está cheio de gente ganhando dinheiro com isso por conta desses livros aqui. Ou pelo menos deixando de perder. Simplesmente por esse livro aqui, o cara já deixa de perder. Então tem muito conhecimento disponível para vocês. Todos os links estão na descrição do vídeo e você encontra eles no clubedeautores.com.br. Valeu? Um grande abraço para vocês, um ótimo restante de fim de semana. Um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.